você acorda, pega um café e coloca açúcar. No meio-dia, durante o almoço, você escolhe um suco saudável para tomar e coloca açúcar. Após o almoço, você come aquela sobremesa rica em açúcar. Leva frutas de lanche para o trabalho e às vezes ao sentir aquele gostinho mais azedo da fruta, faz o quê? Coloca um açúcar. Na nossa alimentação e no nosso dia a dia, nós estamos expostos e muitas vezes acostumados com grandes concentrações de açúcares nos alimentos que nós ingerimos. Então, como tudo é um hábito, você já parou para pensar o que aconteceria no seu organismo se você parasse de consumir açúcar hoje? E aí, pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam gostando dos assuntos que estão sendo trazidos aqui no canal. E hoje, como ponto principal do vídeo, eu trouxe uma pergunta para que você reflita e assim, quem sabe, possa também mudar alguns hábitos, sempre visando cuidar da sua saúde da melhor forma possível. Então, que o açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios, vocês já sabem. Eu tenho outros vídeos aqui no canal também que falam sobre isso, eu vou deixar eles na descrição aqui desse vídeo, caso vocês se interessem. Mas o que é realmente importante vocês entenderem é que o açúcar, quando ele vai sendo digerido, nessas reações bioquímicas ocorre formação de outras substâncias e essas substâncias que vão ter uma ação ruim, não muito boa no nosso organismo em diferentes sistemas. Então, antes de começar a falar alguns pontos que eu escolhi para trazer aqui para vocês, eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, faça favor de se inscrever e já deixa sua curtida nesse vídeo, caso você esteja gostando desse assunto. Ótimo, então, o primeiro ponto, sem açúcar a sua pele melhora. Sim, o açúcar é um dos fatores no envelhecimento precoce, principalmente na pele. Como segundo ponto, o seu corpo sem açúcar acaba ficando menos inflamado. Claro, a maior ação do açúcar no nosso organismo, além de de permitir que as células tenham energia, porque sim, as células elas vão utilizar o açúcar como energia, mas por causa de todas as outras substâncias que são produzidas na digestão do açúcar, o nível de inflamação das nossas células do nosso organismo aumenta. E excesso de inflamação no nosso organismo não é bom, não faz bem. A inflamação não é de toda ruim, eu tenho um vídeo aqui falando no nosso organismo que a inflamação é importante para o nosso organismo, sim, para o nosso corpo, porém, excesso de inflamação causa danos nas nossas células. Então, nós temos que ter isso muito claro. Principalmente alguns sintomas como dores de cabeça, dores nas articulações, elas podem sim estar sendo desenvolvidas por um excesso de açúcar que você esteja consumindo. Então, tome muito cuidado e já observe aí os seus hábitos. Terceiro ponto, sem açúcar, a sua digestão melhora. O açúcar acaba influenciando de uma forma negativa na nossa flora intestinal. Então, nós temos aumento de gases, aumento das dores abdominais. Alguns pacientes, algumas pessoas acabam tendo diarreias, tudo por causa do excesso do consumo de açúcar, dessa inflamação, de todas essas alterações que ocorrem quando ela consome muito açúcar. Então, fique atento, caso um desses seja seu quadro, você possui muitas dores de cabeça ou dores nas articulações, já vai diminuindo o consumo de açúcar nas suas refeições. Quarto ponto, seu corpo sem açúcar melhora a atividade cerebral. Também já se sabe que o açúcar interfere na consolidação da memória e na atividade do nosso cérebro, tendo uma certa influência até mesmo com o desenvolvimento de algumas demências. Então, controle o consumo de açúcar para que futuramente você corra menos risco de desenvolver algum problema relacionado à ação, à atividade cerebral.
Como quinto ponto, seu corpo sem açúcar reduz o risco de desenvolvimento de câncer ou até mesmo da piora de cânceres já existentes. As células cancerígenas, assim como as células normais, vão utilizar açúcar como matéria-prima para produção de energia. Porém, nós sabemos que as células cancerígenas, elas possuem outras mutações, outras alterações. E o que acontece? Acontece que com mais energia, maior vai ser a atividade dessa célula, maior a sua replicação, maior o seu crescimento. Então, sim, ele aumenta, ele favorece o crescimento e o desenvolvimento de cânceres. E já para irmos encerrando esse vídeo, como foi possível notar, o corpo sem açúcar, com menor consumo de açúcar, acaba tendo uma melhora na função dos seus órgãos, das suas células. O açúcar, principalmente aquele mais processado, mais industrializado, ele acaba perdendo as propriedades. Se nós fôssemos comparar, por exemplo, o açúcar mascavo, que ele possui já algumas fases de processamento, mas ainda possui algumas propriedades da cana, de onde ele é feito, né? O açúcar mais processado, aquele da indústria mesmo, ele já perdeu praticamente todas as propriedades naturais que ele tinha. E são por meio desses processos que acaba gerando lá no nosso corpo, após a digestão, a formação de outras substâncias que são ruins para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, que você deixe nos comentários se você consome muito açúcar e se agora você vai prestar mais atenção nas quantidades de açúcar que você está consumindo e quem sabe ir reduzindo até uma mínima quantidade ou, né, quem sabe tomar aquele cafezinho amargo, sem açúcar, que muitos já são adeptos, aquele suco natural também sem açúcar e diminuir, claro, o consumo de sobremesas. Então, qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até a próxima!